Oi, tudo bem? No nosso conteúdo de hoje eu vou trabalhar com propaganda, com marketing de guerrilha e buzz marketing, ok? Tudo isso para desenvolver as questões básicas da teoria de comunicação, que ela se desenvolve entre massa, multidão e público. Eu quero mostrar através de exemplos para vocês da onde que a gente consegue trabalhar na prática enquanto profissional de comunicação, publicidade e propaganda, conhecendo essas teorias de opinião pública. Eu acho que existe um fundamento muito grande aí, sim, né? Vamos a eles, então? Bem, então vamos praticar a teoria de opinião pública, que refere-se à massa, multidão e público. Como que a gente deve tirar proveito desses conhecimentos teóricos? Vamos lá, então? A propaganda atinge geralmente uma massa sobre um determinado tema e às vezes vem em forma de ameaça com um approach terrorista. O que é approach? Approach é uma linha de raciocínio que eu utilizo para criar uma campanha. E esse approach aqui é terrorista, como por exemplo, a dengue mata. Quem quer morrer? Né? As pessoas, o que eu posso fazer para não morrer? Mude sua atitude, então, mas como? Eliminando os criadores dos mosquitos. Né? Então, a propaganda, ela tem uma função ideológica de busca de mudança comportamental na massa, e a política utiliza muito isso, né? Para não se aprofundar, eu vou dizer também assim que a religião também se utiliza muito disso. Eu deixei aqui a questão, o que é o approach, para vocês estudarem e verem melhor do que se trata, né? Mas assim, essa campanha da dengue, ela procura atender a massa pelo fato de que uma cidade inteira, um estado inteiro, um país inteiro precisa combater este mal através da mudança comportamental, que é tornar seus pátios, enfim, ou outros espaços mais sadios, evitando esse problema todo. E eu não posso, por exemplo, a propaganda é uma comunicação que ela busca fazer o que a gente mude da ideia. Nós somos igual como criança, por exemplo, que precisa ameaçar. Para com a arte, senão eu vou te bater. Né? De outra forma, as pessoas não mudam. Tanto é que a religião que usa a comunicação propaganda, ela tem o seu diabo para pegar tuas pernas à noite, não é verdade? Mas, de qualquer forma, para vocês entenderem, approach, lá no segundo exemplo, depois deste, eu vou mostrar que tratar esse problema da dengue como um approach onde utilizar a aventura visual. O que é aventura visual? Eu acho muito legal no sentido de que ela, na publicidade, ela vai fazer com que o produto vire uma comunicação, entendeu? E vocês vão ver que eu estou explicando agora lá adiante. Mas primeiro vamos ver essa aqui, que é uma approach totalmente terrorista. E essa guerra só será vencida se você ajudar. Hoje, 90% dos focos do mosquito da dengue estão em residências e empresas. É fato. Você precisa eliminar todo tipo de lixo, porque a dengue está no quintal da sua casa. Faça a sua parte. Não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas ou nas suas bromélias. Ajude a gente a vencer essa guerra. É uma guerra, né, gente? E a propaganda é a primeira, através da comunicação, a propaganda é a primeira arma de guerra. O país precisa convencer a população de se engajar com essa atividade, né, que seria a guerra. Vamos ao exemplo do approach, aventura visual, fazer com que os elementos do que eu estou tratando gire comunicação em si também.
O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, participe do Dia D em 6 de dezembro. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Olha, a busca de engajamento. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Vocês perceberam que há pouco tempo ele falou o perigo aumentou? Tem que ter um tomzinho de approach terrorista assim, em propaganda. Fique atento a isso então. Vamos lá, se eu falei que a propaganda ela atende a massa, né? Vamos ver então a questão relacionada à multidão. O marketing de guerrilha atende a multidões que são surpreendidas em vários ambientes. Olha que interessante, como a multidão ela é uma parcela da massa, né? A massa está pelas ruas e tudo mais, mas alguma ação de impacto provoca essa reunião, né? que a massa é constituída no sentido de que é independente de classe social, né? É independente de faixa etária, é independente de grau de educação, porque as pessoas na rua elas vão se reunir em função de um tema, sempre. Né? Como, por exemplo, um incêndio. O incêndio, ela gera multidão. Um monte de gente fica olhando e fica dando palpite é opinião. Um acidente de carro, da mesma forma, enche de gente, parte da massa, para ver aquilo. Então, multidão. E nesse caso aqui, estamos utilizando o marketing de guerrilha para atrair multidão no sentido comercial. Como, por exemplo, aqui, uma bola da Nike aparentemente caiu em cima do BMW, né? E isso aí vai gerar um impacto nas pessoas e aí elas vão começar a compreender que isso se relaciona a isto aqui, ó, a uma loja de material esportivo, por exemplo. Aí já era, já foi, né? A comunicação atingiu seu objetivo. E isso aqui, então, por exemplo, na rua, não vai atrair uma multidão. Para que esse marketing de guerrilha está especificamente para vender este filme aqui, a estreia desse filme, não é verdade? Eu falei para vocês que marketing de guerrilha basicamente é uma ação de alto impacto e baixo custo, né, que provoca uma reação em multidão, e isso é muito utilizado na área da publicidade, por exemplo. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês mais adiante, que eu fiz aqui em Foz do Iguaçu, um marketing de guerrilha, onde não foi de baixo custo, foi de alto impacto, mas foi de baixo custo, porque na época que eu fiz isto, não tinha esses banners que hoje colocam nas costas. Eu queria uma comunicação que fosse vertical, que desse visão para os dois lados, e eu contratei 3 maratonistas para correrem pela cidade inteira com a comunicação nas costas. Então eu produzi uma mochila e ao mesmo tempo eu levei quase um mês para fazer com que aquela mochila, junto com uma costureira, por exemplo, ganhasse estabilidade, e esse mesmo ficou perfeito, mas para a época foi muito legal. E no sentido de que não ficasse uma coisa caindo para os lados, não ia ter graça, né? Não ia comunicar também, e dando tão um relaxo, né? E não foi, vamos dizer assim, de baixo custo pelo fato de que eu gastei muito material experimentando, mas o cliente era bom e apostou, e vamos dar uma olhada nisso agora. Comunicação, marketing de guerrilha, ação de impacto. Tem que ser de impacto para juntar multidão. Da minha agência, né, o cliente do momento e a região que foi entrada.
descontão tá bom. Gostei. Oh, muito criativo. Então, de parabéns. E chama muita atenção. Eu acho interessante. É uma coisa diferente, né? Diferente, criativo. Olha, chama bastante atenção, com certeza. A gente veio lá de cima já olhando. Então, perceberam que a publicidade tem que ser criativo, até na engenharia. Deu certo, para o período foi muito eficiente. Até ganhamos mídia gratuita, saiu no noticiário, enfim, né? Muito legal, a gente sabe aproveitar. Por isso que eu estou passando para vocês. Então, agora vamos ver sobre o buzz marketing, certo? Se a propaganda ela atende a multidão, né? Através do estudo da multidão, e o marketing de guerrilha, por exemplo, traduzindo, vamos dizer assim, para a prática, a multidão é muito bem atendida pelo marketing de guerrilha, por exemplo, né? E quando eu me refiro a público, a coisa já afunila mais, porque público são grupos sociais com mesmas afinidades, né? Mesma classe social, geralmente mesmo grau de educação, né, de formação, enfim, tem toda essa contextualização aí no sentido de se comportarem da mesma forma, porque as pessoas elas sentem necessidade de pertencer a algum grupo social, e ela só é parte desse grupo social se ela é parecida, se ela for repetida. Então o público-alvo, esse grupo social, eles têm os mesmos tipos de comportamento, e se eu estudar isso, entender bem isso, eu vou fazer com que a minha comunicação seja efetiva, que seja para eles, e eles vão entender de forma até orgânica isso aí, tá bem? O que é o buzz marketing, por exemplo? Buzz é uma espécie de um besorrinho soprando no teu ouvido, um mosquito soprando no teu ouvido. E é isso mesmo a ideia, no sentido de que, só que o buzz marketing ele é trabalhado na questão social, né? Uma pessoa fala para a outra, e se eu pegar, então, se é uma pessoa que está falando para mim que ela é formadora de opinião, o negócio tem mais força ainda, né? Então, essa questão do buzz marketing é fazer com que um assunto, um produto, ou seja o que for, circule dentro de um grupo social que tem a mesma afinidade e o mesmo interesse, né? Logo, é praticamente uma publicidade gratuita, a gente só instala ela nesse grupo. Vocês vão ver um exemplo legal mais adiante ali, tá bem? Aqui fala o seguinte, né, que duas pessoas com a mesma afinidade, mesmo grupo social, né, têm os mesmos gostos, o mesmo conhecimento e tudo mais, vão ter empatia entre si. Então, quando uma pessoa sai daí, ele, como está dentro do mesmo grupo social, vai falar para uma outra pessoa, que por sua vez vai falar para uma outra pessoa, e vai criando esse efeito dominó. É muito interessante isso, a gente conseguir esse tipo de questão dentro da comunicação. Eu vou passar para vocês agora aqui um exemplo de que colocaram no refeitório de uma faculdade nos Estados Unidos uma máquina de Coca-Cola, e veja só o que aconteceu.
Vocês viram que interessante, né? A Coca-Cola, na verdade, ela está muito na frente. Ela há pouco utilizava, já há tempos atrás, a publicidade, só em períodos específicos, né? Ela é muito focada no marketing. O marketing tem uma essência muito forte hoje em dia para a gente chegar à massa, né? A multidão e a públicos. Quando a gente faz uma comunicação dessa, ela se torna muito efetiva, ela faz parte de grupos sociais, né? É muito interessante tomar conhecimento dessa parcela da publicidade. É isso que vai fazer você diferente dos publicitários convencionais que só ficam visando mídia social, TV, outdoor, né? Isso não é tudo. Então, para isso eu preciso entender sobre comunicação. Comunicação é isso aí, né? A comunicação verbal e o raciocínio, como ela é desenvolvida, a sua complexidade, é uma propriedade unicamente humana. Logo, tem-se que estudar sociologia, antropologia, psicologia e suas vertentes para entendermos cada vez mais a potencialidade que ela tem e o que podemos construir ou destruir através desse conhecimento. Beleza, gente? Agora que vocês viram como é que funciona essa questão de massa, multidão em público, e como eu traduzi isso na prática, como a gente consegue trabalhar muito bem com esse conhecimento, agora vamos procurar acreditar que essas questões de pesquisa e estudo, elas são muito importantes para me estruturar, me formar como um bom profissional, na verdade. Na verdade, também, nessa questão de propaganda e publicidade, o que muito diferencia os profissionais dos práticos é justamente isso, o conhecimento no todo. Perfeito?